gente, ó, vamos falar então um pouquinho sobre sondagem de conteúdo, por exemplo, tá? Então, aqui é uma dica, né, para vocês trabalharem com o Padlet. Então, eu coloquei ali, ó, sondagem de conteúdo, concepções pedagógicas em AD. Aí, vejam as perguntas na descrição desse Padlet. Aí, eu coloquei, o que vocês compreenderam sobre? 1. O que são concepções pedagógicas em AD? 2. Como o behaviorismo se traduz em práticas da EAD? 3, 4. Aí você pode fazer assim. E aí você deixa disponível que os alunos criem, né, as postagens aqui. Então ele vai aqui, ó, em criar. Aí você pode pedir até para ele, né? Pode mandar um áudio, tal. Ó, coloca lá, aluna Caroline, ou ele vai aparecer já a indicação do nome dele, né? Ele tendo o cadastro. Prof, eu entendi o seguinte, ó, pode ser um texto, a pessoa pode enviar um áudio, ó, do aluno, que eu fiz um teste. Prof, a questão 1, eu entendi isso, tá? Pode ser em texto e pode ser em vídeo, tá? Como a gente fez lá. E aqui vão aparecer todas as publicações dos alunos de vocês. Vocês criam um Padlet, um mural com toda a sondagem daquele conteúdo X, tá? Então, bem legal mesmo. Isso aqui é uma possibilidade. A disposição linear dos conteúdos eu já mostrei para vocês, né? Aí tem uma outra possibilidade também que eu indiquei, que é essa aqui, ó. Dicas, né? A dica 4, coluna, grupos de trabalho e estudo de problemas. Então, como que você pode fazer? Você vai no teu dashboard e vai criar um Padlet, tá? Então, o que você pode fazer aqui? Você pode usar coluna, tá? Então, você seleciona aqui coluna, aí você vai configurar ali como você quiser, né? Você vai dar lá de problemas. Concepções pedagógicas em EAD, que é o meu tema, certo? Aí você vai dar aqui uma descrição, né? Por exemplo, trabalho em grupos, tá? Aí você vai configurar lá como você quiser e pronto. Vamos pensar que aqui a gente já pode começar a fazer. Então, aqui vai ser a tua primeira coluna. O que você pode fazer? Problema 1, tá? E salva. Aí, você vai adicionar, por exemplo, aqui o grupo. Grupo 1, quais são os alunos? Aluno A, aluno B e aluno C. Esses são os alunos que vão participar para responder o problema 1. Aí, você vai adicionar uma outra coluna. Você vai colocar lá, problema 2. Salva e você vai criar o grupo 2. Aluno D, aluno E e aluno F. E vamos passar que nós vamos criar mais um grupo. Problema 3, vai responder o problema 3, né? Então, nós vamos lá colocar grupo 3. Aluno G, aluno H e aluno I, tá? Então, você já criou aqui o início do Padlet. E aqui você vai colocar o problema. Problema 1. E aqui você vai escrever. Assista o vídeo tal, que fala sobre isso, e responda o seguinte problema. XY, tá? Aqui, você olha assim. Problema 2. A partir da tabela indicada, responda o seguinte problema. E aí você vai colocar o problema, tá? E aqui no 3 a mesma coisa, vai indicar o problema 3. A partir do áudio indicado, responda a seguinte pergunta. O que vai acontecer aqui?
Os alunos do grupo 1 vão responder, vão colocar as questões aqui, tentando responder o problema. Do 2 aqui, do 3 aqui. Eles podem se reunir antes e fazer uma postagem só, e essa postagem pode ser em áudio, vídeo, enfim, né? Ou cada um ir postando. Uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês, que eu trabalho bastante com os meus alunos, é o seguinte. Por exemplo, eles podem tentar responder o problema, tá? Fazendo uma indicação de um documento que eles estão abrindo lá no Drive. Então, é bem joia isso, tá? Pode-se indicar o link, né, lá do Google Drive. Então, por exemplo, eu estou lá no meu Drive e o aluno pode responder indicando um documento em que eles estão respondendo esse problema, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu vou criar aqui um documento, por exemplo, né? O aluno vai criar lá resposta ao problema 1, tá? E aí, ele vai colocar lá. Vai fazer as indicações. Então, aqui é bem legal, porque eu sei qual aluno respondeu Y, qual aluno respondeu X, e eu já posso fazer as correções, né? E aí ele vai compartilhar isso já lá no meu e-mail e tal, e tem o acesso, né? Tem o link de acesso, tá? Então vamos pensar que ele pegou o link de acesso, então o próprio aluno vai chegar e vai dizer assim: documento no Drive. Então ele vai colocar lá, professora, iniciamos um documento no Drive sobre a resolução deste problema. Aguardamos suas sugestões. Então, vejam, eu faço uma ligação muito próxima com várias interfaces digitais, né? E aqui eu já indico o link de acesso, tá? Então, vejam, pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser o link de um documento no Drive para correção, tá? Então, essas interfaces estão aí para a gente articular a um espaço como este, né? Então, muito propício para a gente fazer um compartilhamento dessas informações, ter muito mais interatividade. Então, as pessoas vão poder olhar aqui a resolução do problema do outro. Então, é muito positivo isso também, tá? A questão que eu indico aqui, ó, do glossário virtual, você pode criar da forma como você imaginar, mas a perspectiva é de glossário, é criação de glossário, né? Que também pode usar diferentes ferramentas. Uma coisa bem legal também é a exposição de material criado pelos alunos. Então, vejam, aqui, por exemplo, né, se você vai criar um Padlet assim nesse sentido, você pode colocar um layout totalmente diferenciado. Ah, isso foi bom ter aparecido. Como eu tenho um limite de criação, né, no gratuito, aqui eles já falam, olha, aqui você já tem que fazer um upgrade, né? Ou senão você pode vir e apagar, tá? Você pode vir e apagar algum Padlet que você já construiu, tá? Isso aí não tem problema. Então, por exemplo, aqui eu posso vir e excluir Padlet, eu coloco aquele código ali e excluir, tá? Então, por exemplo, se você fizer uma exposição de material, né, de postagens de alunos, ó, veja, você pode fazer um Padlet assim e os alunos vão postando, ó lá, todas as propostas deles, tá? Eu vou colocar aqui assim, ó, aqui embaixo para a gente usar o mesmo, só para mim não ter que deletar mais. Ó, por exemplo, né? Ele pode vir aqui e colocar assim, por exemplo, material didático dominó, tá?
Aí ele vai colocar lá uma descrição, né? Descrição do material didático produzido. Ele vai colocar lá e vai colocar grupo executor. Eu posso pedir para ele um arquivo aqui no Drive, tá? Aqui no Drive, que mostra como usar esse material didático. É uma coisa bem legal que ele pode colocar ali, eu já expliquei para vocês, né? Ou pode colocar uma foto também, uma foto, uma imagem desse material didático produzido, tá? Vamos pensar que ele foi lá, fez, né, o material didático, dominó, tá? Só para vocês entenderem aqui. Vamos pensar que ele foi lá e construiu um dominó. Tá? Então, vamos lá, vamos salvar a imagem. Ele fez esse dominó aqui. E aí, ele vai poder colocar lá, ó, a imagenzinha. Opa, desculpa. Vou fechar aqui. Aqui. Escolher o arquivo. Vou pegar a imagem e vou colocar lá. Tá? Ele vai carregar a imagem. Então, aí pode ser um Padlet de exposição de todos esses materiais criados. Fica bem legal também, né? E aí eu tenho uma outra possibilidade, que é, por exemplo, pode ser uma. Eles podem fazer o quê? Eles podem fazer o material e tirar foto, eles podem. Pode ser, por exemplo, de uma criação. Eu tenho uma disciplina também de arte. Eles podem fazer aquele material artístico lá, tirar foto e postar aqui, tá? Então, assim, ó, são inúmeras possibilidades. Isso depende muito, muito mesmo, eu vou dizer. É da forma como você pensa a organização disso. A gente não pode se limitar tanto a essas questões muito tradicionais, né? Porque aqui a gente tem interfaces que nos ajudam a deixar a coisa muito mais interativa, certo? E aí, uma outra coisa também que eu sugeri ele para vocês, né? Eu vou tirar esse aqui. 27, ó, você me coloca o código lá, tá? É assim, é um Padlet de conversa. Então, como que você pode começar? Você, até, por exemplo, a sondagem, você poderia começar por aqui, né? Mas uma coisa bem interessante, eu vou só colocar aqui. Perguntas e respostas sobre concepções pedagógicas em EAD, tá? Vamos conversar, tá? Vamos só colocar um exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente vai colocar lá, vai colocar uma pergunta. O que vocês entenderam? O que vocês entenderam sobre concepções pedagógicas, tá? Aí eu publico, certo? Tem uma pergunta lá. E aí, o que acontece aqui? Aqui é a mesma forma, eu posso editar, né? Posso copiar, posso expandir, posso colocar uma cor aqui, por exemplo. Essa é a minha pergunta, né? E aí, a gente vai respondendo, tá? Aqui não vai aparecer assim porque só tem eu logada, mas quando tem outras pessoas vai aparecer o nome delas aqui, ó. Então, é possível elas responderem, né, essas perguntas, tá? Aqui vocês, ó, conseguem, aqui na configuração, vocês conseguem colocar aquelas reações, lembram? Tá? Aqui é só exibir aprovação ou linguagem obscena. O restante não, o restante é normal, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. A pergunta eles vão respondendo, né? Então, por exemplo, eu compreendi que... E daí ele vai respondendo. E aí vejam que ele pode incluir um arquivo, um link, a mesma coisa, né? Como a gente tinha visto. E vamos pensar que ele quer colocar lá a imagem, desculpa, aqui, né?
ele pode fazer um upload, então ele pode escolher o arquivo, pode colocar lá o arquivo junto, ele vai carregar a imagem. Então, essas perguntas e respostas, elas podem agregar, por exemplo, né, uma sondagem de conteúdo, ó, e publica. Então, a partir da minha pergunta, vai aparecer as respostas dos meus alunos. Então, isso é bem legal, porque dá para a gente criar uma dinamicidade para todo esse processo, né? Mas, como eu disse anteriormente, vai depender muito desse desenho que você faz sobre as formas de organização do conteúdo, ou de uma sondagem, ou até de uma atividade avaliativa. Então, aqui são só algumas sugestões, né, de como vocês podem estar organizando isso, e eu sempre indico assim que é importante que vocês façam um desenho primeiro disso. Não criem qualquer coisa de forma aleatória, né? Façam um desenho de como vocês vão trabalhar esse tema, esse conteúdo. Então, vocês estão trabalhando concepções pedagógicas, mas vocês começaram por uma disposição linear de conteúdo, né? Então, por exemplo, a gente começou indicando, né, como eu mostrei para vocês lá nos meus Padlets aqui de testes, né, eu comecei a mostrar uma disposição linear de conteúdo, que não tinha uma forma de comentar o material, certo? Que eu estava produzindo. Mas depois eu fui mostrando possibilidades para vocês, né? Que mostram o quê? Que além de uma disposição linear de conteúdo, como era essa das concepções pedagógicas em AD, né? O nosso primeiro Padlet, depois a gente evoluiu, a gente pode evoluir por uma disposição linear com comentários nos post-its, né? Eu mostro ali para vocês. Eu retirei aqui, né? Mas, por exemplo, assim, aqui nós temos a possibilidade, por exemplo, ó, se eu colocar aqui atribuição do autor e comentários, eu já modifico o meu Padlet, né? Ó, é possível fazer com que os alunos comentem aqui, certo? Então, é possível fazer isto, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui para baixo para vocês verem todos os passo a passo, ó. Então, aqui só na configuração que eu fiz, já dá para indicar comentários dos alunos, certo? Então, é possível fazer isso também. E, ó, quando eu clico em comentários, eu consigo visualizar nessa tela aqui, eu posso adicionar um comentário, adicionando um comentário, né? Só para a gente visualizar aqui. Então, o que acontece? Nós temos uma perspectiva de conectividade muito maior, né? Então, eu posso criar problemas, e vejam que eu dispus isso em colunas, né? Mostrei para vocês algumas possibilidades, tá? Bom, pessoal, então era isso. Eu espero ter ajudado. Eu acredito assim que seja o pontapé inicial, né, para que vocês consigam usar o Padlet de uma forma muito mais interativa e colaborativa, mas como eu falei para vocês, pensando primeiro num desenho de como você vai expor o teu conteúdo, ou como você vai fazer uma sondagem, ou como você vai fazer uma avaliação, tá? Eu espero ter contribuído, eu também estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Assim, eu desejo que vocês utilizem muito essa plataforma, porque ela expande, né? Aquilo que habitualmente a gente ainda apresenta em ambientes virtuais de aprendizagem muito tradicionais, né? Segmentados, sem uma conectividade e interatividade como é o Padlet, ok? Bom, então até a próxima. Obrigada.